Hoje o Copom vai definir a nova taxa básica de juros. A gente aprendeu na aula de economia nível massinha que quando a inflação dá uma acalmada, o Banco Central pode dar uma reduzidinha na Selic. Mas é o caso, Ju? Dá para confiar nessa inflação mais mansinha desse momento? Bom dia. A aula de massinha diz que não, viu, Megali? Bom dia para você, para Erle, para a Carlinha tá de folga, né, Sheila? Bom dia. Bom dia para você, ouvinte. O que acontece é que essa é uma reunião bastante sem graça aí do Comitê de Política Monetária do Banco Central, porque é unânime que vai ter a manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano. É uma taxa que é referência se você precisa tomar empréstimo, investir, e o Banco Central tem dito que vai manter essa taxa, que é uma taxa muito alta, por um período longo, até meados do ano que vem, mesmo com essa tendência agora de queda da inflação. E por que é uma decisão meio sem graça? Não só porque a expectativa é unânime, porque o Banco Central já deixou claro que vai manter esse juro em patamares altos durante bastante tempo, mas porque acontece antes de duas decisões importantes. Uma, claro, é a eleição de domingo, que vai mexer com as expectativas de agenda econômica, pode ter algum tipo de movimentação no dólar, por exemplo, e aí isso pode comprometer o avanço aí dessa tendência de queda, aliás, da inflação. E o segundo evento é a decisão do Banco Central dos Estados Unidos na semana que vem, que, a depender do que os Estados Unidos vão fazer também para controlar a inflação deles, eles podem ter que aumentar o juro com mais força, e isso também tende a valorizar a moeda americana. Então, é uma decisão que todo mundo já está meio que esperando que o juro seja mantido. O Banco Central, mesmo com essa queda da inflação, ele tem se mostrado cauteloso. E por quê? A gente vê que, no curto prazo, há uma tendência bastante clara de inflação menor, inclusive de expectativas também, mas é uma inflação que ainda está em patamares altos para as metas do Brasil, para o nível de renda que a gente tem no país. Então, o que está acontecendo nesse momento é que a gente teve deflação que foi provocada por uma decisão política. O Congresso reduziu principalmente o ICMS e os impostos estaduais de combustíveis e energia elétrica. Sem essa decisão, a gente não teria tido deflação, mas sim teríamos tido, olhando para outros preços, uma redução de inflação. Por quê? Porque o combustível cairia de qualquer maneira, não tanto, mas cairia porque o petróleo está com tendência de queda, as commodities em geral estão com queda de preço, porque o mundo crescendo menos, a gente tem os alimentos, os preços da indústria, tudo está com queda de preço. Então, a gente está pegando carona nesse movimento internacional de alívio de preços internacionais, então isso já está acontecendo, mas o Banco Central tem acompanhado com cautela o que vai acontecer a partir desse movimento internacional ainda, que é um terreno ainda instável, a questão da eleição e a questão da nossa própria economia. A gente tem acompanhado dentro do setor de serviços, turismo, bares e restaurantes, lazer, essa volta pós-pandemia veio com os preços muito altos, normal, né? Recuperando perdas, preços de hotelaria e tal, agora está meio que entrando numa espécie de normalização também, mas em patamares altos. Então, a gente ainda está num processo de rearrumação aqui dentro, com o mercado de trabalho, que bom, aí mais aquecido, então sustentando preços ainda em patamares altos desses serviços, aluguel e tal, e essas questões ainda incertas em relação ao mundo e o pós-eleições. Então, provavelmente vamos acompanhar aí um discurso cauteloso do Banco Central e nosso crédito aí caro, né, para quem está precisando tomar dinheiro emprestado, pagar dívida, ainda uma situação de crédito aí bastante cara, viu?